O primeiro ponto é um que eu não queria trazer de forma nenhuma, porque foi uma tragédia para a geografia brasileira, que foi a morte de Carlos Walter Porto Gonçalves, no dia 6 de setembro. Né? Carlos, que era um dos gigantes da geografia brasileira, Carlos, que foi pessoa com quem eu pude conviver durante 25 anos e meu grande mestre, e a sua morte foi uma perda irreparável para a geografia brasileira, assim como outros, mas a alma da geografia brasileira se foi com Carlos Walter Porto Gonçalves, né? E Carlos era o que eu não é o que eu chamo, né? Mas o Carlos ele era pura beatitude, beatitude no sentido espinosista, que é aquela que é aquela forma de conhecer onde não tem separação nenhuma entre o conhecimento e a ação. Então você pensa, por exemplo, Cartola fazendo um samba, Jimi Hendrix tocando guitarra e Carlos Walter fazendo geografia, né? São três exemplos de beatitude. Então Carlos era isso, né? Não havia separação naquilo em que ele falava, pensava, escrevia e fazia. A forma como ele fazia ciência, a forma como ele produzia conhecimento, a forma como ele ensinava, o amor dele pelo ensino, pelos alunos, pelas alunas, pelo Lento, que era o Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidade, que ele coordenou durante quase 40 anos lá na UF, né? A forma como ele se relacionava absolutamente horizontal em relação aos seus alunos, ele realmente, isso que o Daniel falou, ele ouvia o aluno. Ele aprendia junto, ele pensava junto, ele se abria para a crítica do aluno que chegou do primeiro período da graduação. Ele não tinha esse problema em se abrir. E isso era um traço muito fundamental, importante da geografia do Carlos, era essa abertura, essa incorporação ao diálogo franco, aberto, horizontal com todas as formas de produção de conhecimento que ele chamava de matrizes de racionalidade. Né? As diferentes matrizes de racionalidade que permitiram ao Carlos produzir uma geografia que supera várias das dicotomias da nossa disciplina. Você não vai encontrar na obra dele uma dicotomia espaço-tempo, geografia e história. E, ao mesmo tempo, você não vai encontrar uma dificuldade em superar essa dicotomia exatamente porque ele é beatitude. As coisas saem de uma forma absolutamente, não vou dizer natural, mas elas saem de uma forma orgânica, sem que haja esforço em fazer essa superação. Assim como não há dicotomia entre geografia humana, geografia física, sociedade e natureza. Né? Essa ideia dele de incorporar, de realizar a crítica da geografia como um olhar de sobrevoo e como um exercício de poder, tanto do Estado quanto do capital, não vamos nos esquecer do capital, não é só do Estado. Né? A crítica a essa forma de se pensar a geografia, em que ele falava, né, o geógrafo ele confunde o objeto de pesquisa, ele transforma o objeto de pesquisa em objeto de desejo. Que a geografia é uma ciência que foi produzida para possibilitar o exercício do poder sobre a gestão do território, do espaço das pessoas, da população, e o geógrafo muitas vezes querendo ser o gestor do território das pessoas. Né? Então, é a partir da elaboração dessa crítica, a partir da crítica a essa visão, ele elabora a ideia de que a geografia também é produzida por outros protagonistas que produzem conhecimento, que produzem história, que produzem espaço. E, portanto, a geografia ela deixa de ser simplesmente, ela deixa de ser um substantivo atrelado ao exercício do poder do Estado e do capital e passa a ser um verbo, geografar, né? E que vai dar nome, né, a um dos maiores livros da geografia brasileira, que é o Geografando nos Varadores do Mundo, que é a tese de doutorado do Carlos, que foi depois publicada pelo IBAMA, que é difícil de achar.
Mas essa ideia de geografando vem dessa formulação do Carlos do que é geografia para ele. Geografia para ele é ação, né? Geografia para ele são relações sociais. Então, e isso é central na geografia dele. E por isso que ele... E aí, uma coisa que ele falava, acho que ele não gostava quando as pessoas falavam assim, dizem que eu brinco muito com as palavras. Carlos não gostava disso. Ele falava assim, eu levo as palavras muito a sério, porque eu vou à raiz do seu significado. E aí, quando ele fala em geografar como um verbo, ele está sublinhando, ressaltando a importância, a centralidade da ação, das relações sociais, das relações de poder, como efetivamente elementos, matéria da produção do conhecimento geográfico, né? Então, eu queria então registrar aqui a importância do Carlos, não só para a geografia brasileira, não só para a geografia, não só para a geografia brasileira, mas sim para as ciências sociais de uma forma geral, e principalmente extrapolando as fronteiras do Brasil e para a América Latina. Nos últimos 20 anos, eu tenho a impressão de que o Carlos ele é mais lido, conhecido e incorporado na América Latina do que no Brasil, né? Essa é uma impressão que eu tenho. O Carlos ele é muito mais citado do que lido, citado do que compreendido. Enquanto que, a partir dos anos de 2000 para cá, quando o Carlos faz um encontro fundamental com o pensamento decolonial, pós-colonial, depois decolonial, não vou entrar nessa, mas é quando o Carlos ele começa a participar de um GT da Claxo, acho que é Hegemonia e Emancipação, alguma coisa assim, um GT, mas era coordenado pela professora Ana Escarcesenha, socióloga mexicana, isso em 2000. E o Carlos, a partir desse encontro, ele traz aquele livro que todos nós conhecemos, A Colonialidade do Saber, né, Eurocentrismo e Ciências Sociais. Ele traz esse, que tinha acabado de ser publicado, né, organizado pelo Edgardo Lander. Ele traz esse livro em 2000 e ele incorpora todos aqueles debates da geografia dele e ele sistematiza isso e ele é o grande difusor, ele difunde isso na geografia brasileira. Não é que ninguém conhecia isso, não é que isso fosse uma... Mas o Carlos, de forma sistemática, incorpora isso e eu acho que essa foi uma das grandes contribuições dele. Então, só queria, então, nessa retrospectiva geográfica, não podia deixar de passar aqui de lembrar, homenagear o nosso grande mestre, né, querido amigo, professor Carlos Walter Porto Gonçalves.